Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar as correções do PET, volume 2, do ano de 2021. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Se você gostar, curte aí e deixe um comentário. Habilidades direcionadas ao 9º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Os números abaixo em notação científica. O primeiro, nós temos este número e vamos usar esses passos para escrever em notação científica. O primeiro passo, escreva um número na forma decimal. Temos que encontrar a vírgula nele. Se não tem, você coloca aqui. Depois, vamos deslocar a vírgula para a esquerda até chegar perto do número 5, entre o 5 e o 0. Segundo passo, conte quantas casas decimais a vírgula andou. Ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas para a esquerda. Agora vamos para o terceiro passo. Escrever o produto do número pela potência de 10. Nós temos o formato em uma notação científica. O fator é um número que é maior ou igual a 1 ou menor que 10. Nós temos ele, é um número 5. Multiplicando por 10, que é a base, e o expoente será a quantidade de casas que a vírgula avançou. Ela avançou 12. E tem um outro segredo. Quando é para a esquerda, o expoente fica positivo. Ele está positivo, está correto. Se fosse para a direita, o expoente ficaria negativo. 2. Este número, primeiro passo, localizar a vírgula. Já tem. Como já tem, corta ela. Desloca a vírgula para a direita e conta os números de casas que deslocou. Ela parou aqui. Ela avançou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Escrevendo em notação científica, temos 7 multiplicando por 10 elevado, o expoente é a quantidade que a vírgula deslocou, que foi 6 casas. Se foi à direita, ele é negativo, elevado a 6 negativo. Três, o número não tem vírgula, localiza a vírgula aqui, desloca ela para a esquerda, conta quantas casas ela deslocou. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A vírgula fica entre 5 e 8. Ela avançou 13 casas para a esquerda. Significa que o expoente será positivo. 5,86 é um número que está entre 1 e 9, ou seja, ele pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Vezes 10 elevado a 13. O 4 tem a vírgula, corta. Desloca para a direita, vai ficar entre 5 e 8. Avançou 6 casas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a direita, ficou 5,874 vezes 10 elevado à sexta potência negativo. Andou para a direita,
expoente negativo. Efetue as multiplicações abaixo utilizando notação científica, seguindo os passos. Temos este número multiplicando por esse. Vamos transformar em notação científica os dois. O primeiro não tem vírgula. Coloca a vírgula e desloca para a esquerda. Vou fazer direto. Vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, este primeiro será 4 vezes 10 elevado a 12, ou seja, andou para a esquerda, expoente positivo. O outro tem a vírgula, vou andar para a esquerda, o expoente será negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 1,0 vezes 10 elevado à sétima potência negativa. Agora, nós vamos resolver essa multiplicação. Atenção! Vamos multiplicar os fatores, o 4 vezes 1, e depois as potências. 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 7. Tem um segredo. As potências, quando está multiplicando, nós conservamos a base e somamos os expoentes. 12 somando com menos 7. Resulta 5. 4 vezes 1 é 4. Vezes 10 elevado à quinta potência. Agora vamos resolver isso aqui. 4 vezes 10 elevado à quinta potência é o mesmo que 4 multiplicando por 100.000, que resulta 400.000. Número 6, transformando este valor em notação científica e este, depois multiplicar. Nós temos 7,0 vezes 10 elevado à sétima potência. Por quê? Não tem vírgula, você coloca a vírgula e desloca para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,0 vezes 10 elevado à sétima potência. Agora o outro tem a vírgula, desloca para a direita. O expoente vai ficar negativo. 1, 2, 1,5. Ele está entre 1 e 9. Lembre-se, vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicando o 7 por 1,5 e depois 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 7. Ficou os expoentes. Menos 2 somando com 7. Ficou 5. Tenho 7, devo 2, fico com R$5. 7 vezes 1,5 é 10,5, multiplicando por 10 elevado à quinta potência. 10 na quinta potência é o mesmo que 100.000 vezes 10,5, nós temos 1.050.000. 7, transformando em notação científica, o primeiro número. Não tem vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas para a esquerda. O expoente é positivo, está certo? 4,62. Multiplicando por, agora a notação científica deste número. Tem a vírgula? Vamos andar para a direita. 1, 2, 3. Multiplicando por 10 elevado a menos 3. Certinho. Multiplicando 4,62 vezes 5 e depois 10 elevado à sexta potência vezes 10 elevado a menos 3. Os expoentes, 6 menos 3 deu 3. Multiplicando os dois fatores, temos 23,1 vezes 10 elevado ao cubo, que é o mesmo que 1.000. Multiplica os dois, resultou 23.100. Transformando em notação científica, ficou o seguinte. Tem a vírgula, desloca para a direita, foram 13 casas, expoente negativo. E o fator 6,0. O outro
tem a vírgula, desloca até ficar entre 1 e 2, para a direita. Foram 2 casas, 2 negativo. Multiplicando, 6,1,25, depois somando os expoentes. Vamos seguir o procedimento. Menos 13, menos 2 é menos 15. Temos o expoente, o fator multiplicando deu 7,5 vezes 10 elevado a 15 negativo. 7,5 multiplicando por este número, que representa 10 elevado a 15 negativo. Resultou este valor. Atividade número 9. A massa da Terra é aproximadamente este valor enorme. Escreva este número em notação científica. Vamos copiar ele. Não tem vírgula, você coloca a vírgula e desloca ela até ficar entre 5 e 9. Ela vai aparecer aqui. A vírgula avançou 24 casas para a esquerda. Se é para a esquerda, o expoente fica positivo. 5,9736 vezes 10 elevado a 24 quilômetros é a massa da Terra em notação científica. Atividade número 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. Simples, basta a gente subtrair a distância de Marte, que é de 230 milhões de quilômetros, tirando a distância da Terra, que é de 150 milhões de quilômetros. Ficou 80 milhões de quilômetros. Transformou a notação científica, não tem vírgula, você coloca ela e desloca até chegar entre o número 8 e 0. Aí ficou 8,0 multiplicando por 10 elevado à sétima potência. Deslocou 7 casas, a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atividade número 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é 0,00000000166 metros. Escreva esse número em notação científica. Muito fácil. Tem a vírgula? Corta ela e movimenta ela para o lado direito até ficar entre 1 e 6. Ela avançou quantas casas? 10. Pronto. 1,66 vezes 10 elevado a 10 negativo metros. Andou para a direita, o expoente fica negativo. Checkmate. Atividade número 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, ou seja, 0,00004 metro. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metro. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Célula humana, muito fácil, já tem a vírgula, desloca para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Deslocou para a direita, o expoente fica negativo. 4,0 vezes 10 elevado à quinta potência, negativa, metro. Célula vegetal, tem a vírgula, desloca para a direita, ficou 1,0 vezes 10 elevado à quarta potência negativa, metro. Responda. Letra A. Qual das duas células é menor? Basta você analisar pelo expoente. Muito fácil. Quando o expoente é menor,
ele representa a célula vegetal maior, ou seja, ele é o negativo menor. Lá nos números inteiros, ele é maior que menos 5. Letra B. Qual expoente da base 10 é o maior? Acabei de falar. O maior será o menos 4, porque, de acordo com a reta numérica dos números inteiros, quem está mais próximo do zero é maior, na parte negativa. Então, menos 4 é maior que menos 5. Letra C. Escreva uma conclusão que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima. Para saber qual medida é maior, basta verificar qual expoente da potência de base 10 é maior.